voltamos para esse vídeo, ainda sem câmera, porque o setup ainda está montado. Vamos falar agora de algumas propriedades que faltaram serem caracterizadas com a forma normal de Chomsky, tá? A forma normal de Chomsky ela é importante principalmente porque ela nos permite algumas propriedades de análise para gramática que estão nessa forma que a gente falou. Então, vamos supor uma gramática G que está na forma normal de Chomsky, como pode ser essa aqui do lado, com uma variável inicial S0 e uma cadeia W pertencente à minha linguagem formada pela minha gramática G, de comprimento n maior que 1. E aqui eu vou analisar n maior que 1 porque eu vou excluir a cadeia vazia para fazer o parsing dela. Por quê? Fazer o parsing de uma gramática é basicamente visualizar quais são os passos ou qual é a derivação que forma essa cadeia na minha gramática. Então eu vou analisar variável por variável para conseguir chegar na gramática ou conseguir chegar na cadeia a partir dessa gramática, tá bom? E por uma gramática que está na forma normal de Chomsky, o que a gente tem é que a cadeia vazia ela só vai pertencer à linguagem formada por essa gramática se ela estiver diretamente na variável inicial S0. Lembre que a forma normal de Chomsky pede que apenas a variável S0 tenha a substituição de S0 para cadeia vazia quando necessário. Então, para fazer o parsing dela, ou para analisar se ela pertence ou não à cadeia, é de forma direta, de ordem 1. Basta eu verificar se existe a regra S0 substituído pela cadeia vazia. Tá? Então, vamos analisar apenas para n maior ou igual a 1. Então, a derivação de W necessita exatamente 2n-1 passos para se obter a cadeia W a partir da gramática G. Eu vou ter sempre as derivações, como eu falei lá no quadro, 2n-1. E a ideia da prova, ela chega a ser um pouco trivial, dado que, se a gramática está na forma normal de Chomsky, uma derivação de S0 para a cadeia W só pode usar dois tipos de regras de substituição. A primeira regra, que vai ser V pode ser substituído por WX, ou V pode ser substituído por qualquer símbolo terminal. Aqui o símbolo terminal eu coloquei A como exemplo, tá? Então, neste caso aqui, eu vou ter que a cadeia intermediária ela sempre aumenta em um símbolo. Então, toda vida que eu fizer a derivação dessa forma, que uma variável vai se derivar em duas, eu aumentei o tamanho da minha cadeia em 1. Então, aqui eu tinha apenas um tamanho e agora eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2, o tamanho da minha cadeia. E quando a minha variável é dessa forma, V, substituído pelo símbolo terminal, neste caso ele não há aumento no tamanho da minha cadeia intermediária. Eu tenho exatamente o mesmo tamanho anterior. Então, por exemplo, quando eu faço essa substituição aqui, eu não aumento o tamanho da minha cadeia. Isso permite analisar que são necessários n-1 passos desse tipo A, então, que fazem essa bifurcação, e n passos do tipo B. Então, somando isso aqui, a gente acaba tendo exatamente que a derivação de W vai necessitar de 2n-1 passos. N para definir todas as minhas variáveis terminais e n-1 para definir o tamanho da minha cadeia no final das contas, tá? Um outro argumento que a gente pode ter é fazer que a árvore sintática G pode ser entendida como uma árvore binária para substituição do tipo V substituído por WX. Então, o que a gente vai obter, na verdade, é uma árvore binária formada somente por essas variáveis. Perceba que toda vida que eu substituo S0 por uma variável, ou S mesmo, ou qualquer variável, por outras variáveis, eu sempre vou substituir por outras duas. Então, eu vou precisar, para n folhas, ter n-1 ramificações, o que equivale aos nós internos da minha árvore. E, por fim, aqui na camada final, nas folhas finais, né, o que a gente vai obter são a camada final formada pelos terminais com n substituições. Eu tenho exatamente o tamanho de n aqui dos meus terminais.
Então, dessa forma, o que a gente obteria, no final das contas, é n-1 ramificações mais n substituições das variáveis pelos símbolos terminais. Assim, também obteríamos que a derivação precisaria de 2n-1 passos, tá bom? A propriedade acima implica que é possível construir um procedimento para determinar se uma GLC G, na forma normal de Chomsky, gera uma cadeia W. Então, a gente teria como entrada a gramática G da FNC. Se a gente fosse desenvolver um algoritmo, teria esses passos aqui. Entrada, a gramática G na forma normal de Chomsky e também a cadeia W. E a saída seria a aceitação ou rejeição da cadeia. Aceitação, se uma das derivações resultar na cadeia W, e rejeição, se eu não encontrar nenhuma derivação que resulte na cadeia W. Então, os passos seriam: o primeiro teste de todas as derivações possíveis de 2n-1 passos. Se uma das derivações resultarem na cadeia W, aceite a cadeia. Se não, rejeite a cadeia. O problema de fazer isso, de testar todas as derivações, porque é um algoritmo que ele não tem um tempo muito eficiente. Então, ele vai ter um tempo exponencial. Então, deve existir alguma forma de criar um algoritmo que tenha tempo polinomial para resolver este problema da gramática G, ou do passing da gramática G, junto com uma cadeia W. E esse algoritmo, ele existe, que é o algoritmo que a gente vai ver na próxima aula, que é o algoritmo do SYNC, que é baseado na estratégia proposta por Koch, Younger e Kasami. Então, analisando uma gramática, a gente pode fazer a seguinte afirmação, se a gramática estiver na forma normal de Chomsky, tá? Se uma variável v de g deriva uma subcadeia wi, wi mais 1 até w de k, com k maior que i, então existe algum j para i menor ou igual a j, menor do que k, e duas variáveis, v1 e v2, tais que v vai derivar v1 e v2. Ou seja, existe alguma variável que vai derivar essas duas variáveis. E alguma parte dessas variáveis, v1 e v2, vão gerar. Uma parte vai gerar o lado esquerdo dessa cadeia e a outra parte, a parte v2, vai derivar a parte direita dessa cadeia, tá? Desde que exista um j que seja possível selecionar, ou seja, meu n for maior ou igual a 2, na verdade, para fazer essa análise. Então, fica mais fácil a gente testar se a cadeia, se partes da cadeia. Se partes da cadeia podem ser formadas pela gramática, então eu vou subindo até fazer a gramática como um todo. Por exemplo, na árvore sintática do lado, a gente pode pegar este ramo da árvore e fazer a análise se A gera a gramática, ou deriva a gramática BA, BA-B. Por quê? Porque a gente vai ter que A ele pode ser substituído por uma gramática dessa forma. Então, SA. S vai derivar, no final das contas, eu vou fazendo as derivações, vou fazendo as substituições. S troca por A e A1. E no final das contas, depois de fazer todas as substituições e chegar nos símbolos terminais, eu vou ter BAB. E aqui também eu vou ter que essa variável aqui vai gerar a gramática ou a cadeia Azinho B. E dessa forma, eu consigo dizer que a cadeia BA-BA-B, ela é derivada da minha variável A. E assim, eu fiz a operação de passing de parte dessa cadeia, ou de uma cadeia que é composta disso aqui, utilizando apenas uma variável de forma direta. Fazendo uma estratégia bottom-up, fica bem mais simples ter um custo polinomial para fazer o passing dessa gramática. O que é a estratégia bottom-up? Analisar se, a partir dos terminais, se existe alguma regra que possa formar aquele terminal. Então, por exemplo, se eu quiser formar o terminal B, eu analiso quais da minha regra em A pode gerar esse símbolo terminal. No caso aqui seria A indo direto para B.
Tá, tudo bem. E essa estratégia que eu parto do terminal e vou subindo cada nível para definir cada uma das regras até chegar à minha raiz, eu chamo essa estratégia de bottom-up. E essa estratégia, ela tem custo polinomial para o parsing de gramáticas, tá bom? E é assim que se baseia o algoritmo SYNC, o algoritmo de Cocker, Young e Kasami, como eu falei logo no começo desse slide, tá bom? Esse assunto de algoritmo SYNC a gente vai ver na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, não é tão trivial essa parte da variável v, analisando a subcadeia para definir as derivadas ou as derivações que geram cada uma dessas regras e que geram cada um destes terminais. Espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje era isso. Eu sei que foi uma aula longa, que tivemos vários tipos de vídeos. Então, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, me envie um e-mail ou me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês. Novamente, como sempre, nossas fontes, o livro do Cipser, Introdução à Teoria dos Algoritmos e as notas de aula do professor Marcelo Loreto. Obrigado, até a próxima aula falando sobre algoritmo SYNC.